e da especialização em ciências criminais nas faculdades Jorge Amado, em Salvador. Lecionou Direito Penal na Universidade de São Marcos, é autor de livros, é coordenador da revista Ultima Ratio, publicação voltada para estudos e pesquisas acerca da questão criminal e autor de diversos artigos na área criminal. Porém, a gente verifica que o Dr. Leonardo Sica é um estudioso permanente, constante, quando nós examinamos, quando nós imaginamos a colcha de retalho que tem sido a nossa legislação criminal. Inclusive, a última delas, com as reformas, principalmente na área do Tribunal do Júri, que, obviamente, deverão estar sendo objeto de estudos pelo ilustre advogado. De forma que é com muito prazer, doutor Leonardo Sica, que nós o recebemos na Emerge, na certeza de que o senhor nos proporcionará aquilo que nós esperamos, uma palestra sobre esse tema, que é práticas restaurativas no direito brasileiro. E é com esse objetivo que nós passamos a palavra ao senhor. O senhor vai ser todo o tempo com slides, né? Sim, sim, eu já começo daqui, então, acho que fica mais fácil. Assistir lá da plateia, tá bem? Até para aproveitar produtivamente o tempo. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à magistratura do Rio de Janeiro, que tem me acolhido já reiteradamente com tanto carinho, com boas oportunidades, agradecer à magistratura do Rio de Janeiro, na pessoa dos desembargadores Índio Rocha e desembargador Aura Pimentel, aqui presentes, agradecer as palavras carinhosas do desembargador Índio Rocha, também agradecer o juiz, já amigo, Joaquim Domingos, responsável e culpado pela minha presença aqui, portanto, aqueles que, porventura, não gostarem da apresentação já sabem a quem atribuir a culpa, e a outros juízes cariocas que eu já venho conhecendo nos últimos anos e venho fazendo boa amizade e aumentando cada vez mais a minha admiração pela magistratura fluminense, em especial também o desembargador Geraldo Prado, talvez o responsável primeiro pelo meu contato aqui com vocês da magistratura, tanto que já é a segunda ou terceira vez que eu me vejo num evento aqui da Emerge, rodeado de palestrantes, juízes, magistrados, e eu como advogado aqui fazendo um voo solo, justamente, acho que a ideia é trazer essa oposição de ideias, a interlocução de visões diferentes. Uma saudação especial ao ministro José Delgado, ministro superior do Tribunal de Justiça, que se debruça sobre um tema também novo, inovador, da mediação no judiciário, e serve ele, da sua posição, debatendo o tema, como um farol para nós que estamos aqui debaixo, também tentando fomentar esse tema. E ao colega Roberto Bacelar, que conheci na tarde de hoje, mas já nos conhecíamos de debates virtuais em outros fóruns. Bom, práticas restaurativas do direito brasileiro. Eu vou dividir minha apresentação em 3 partes, vou tomar-lhes um pouco mais de tempo do que o doutor Bacelar, não tenho o poder de síntese e talvez nem a retórica acelerada dele. Primeira parte da exposição, vou expor algumas noções básicas de justiça restaurativa, é uma premissa necessária para que a gente converse. Na segunda parte da minha apresentação, eu vou abordar como andam as práticas restaurativas na prática judiciária brasileira, porque já existem diversas experiências interessantes, e depois, finalmente, vou dar uma abordagem rápida sobre as práticas, as possibilidades das práticas restaurativas no direito brasileiro. Ou seja, identificar os espaços normativos existentes para a introdução dessas novas práticas que pretendem estabelecer uma nova maneira de pensar e agir em relação ao problema crime, em relação à questão criminal. A minha abordagem é restrita, portanto, à área criminal. Justiça restaurativa. Não há uma definição inequívoca, unívoca, é um conceito flexível, aberto, adaptado a diversos contextos, países diferentes desenvolveram diferentes modelos de justiça restaurativas. Por isso, é correto dizer que, na verdade, justiça restaurativa é um conjunto de práticas em busca de uma teoria. Um conjunto de práticas em busca de uma teoria que emergem com mais força, no mundo ocidental moderno nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, razão pela qual já é possível identificar alguns enunciados comuns a todos os modelos de justiça restaurativa. Primeiro enunciado e mais importante, coincide com aquilo um pouco que o Dr. Bacelar falou um pouco para nós, o crime
no âmbito da justiça restaurativa, ele deixa de ser visto primariamente como uma transgressão da norma, como uma violação da norma legal, e passa a ser primariamente entendido como um conflito entre pessoas, um conflito entre indivíduos, e que resulta em danos à vítima, à comunidade da vítima e muitas vezes ao ofensor. Ou seja, o objetivo principal da justiça restaurativa é enfocar o crime como um problema entre duas pessoas e que gerou consequências para aquelas duas pessoas e, eventualmente, para aquela comunidade. Secundariamente, para não perder de vista, é claro, o princípio da reserva legal, o princípio da legalidade é uma transgressão à lei. Não é? Crime é aquilo que a lei tipifica como tal. Mas o que muda é a abordagem. Não é? A abordagem do modelo tradicional de justiça é o crime como violação da norma. Logo, o que importa é a prática, é a conduta criminal. Para a justiça restaurativa, o que importa são as consequências do crime. Quais as consequências daquela conduta para aquelas pessoas e como essas consequências podem ser geridas positivamente, de forma a reduzir-se ou a reparar os danos advindos daquela conduta. Dano, quando eu digo dano aqui, eu não estou restringindo o dano, pelo contrário, ao aspecto financeiro. Existe dano material, dano emocional, dano emotivo, dano relacional, principalmente. Né? Todo crime que opõe duas pessoas, estou dizendo aqui de crimes intraindividuais, ele representa um problema relacional entre duas pessoas, ou entre essas pessoas e o sistema de justiça, ou entre essas pessoas e o sistema normativo, razão pela qual, no âmbito da justiça restaurativa, o objetivo central da justiça passa a ser reconciliar as pessoas, ofensor e vítima, e reparar os danos advindos do crime. Ou seja, por isso, justiça restaurativa, justiça reparadora para os espanhóis, por isso que a questão da reparação do dano torna-se importante no âmbito da justiça restaurativa. Como consectário lógico, o sistema de justiça criminal deve facilitar a ativa participação de vítimas, ofensores e comunidades, quando possível, no processo de resolução daquele conflito, e aí já se vê uma oposição clara ao modelo tradicional de justiça. Porque no modelo tradicional de justiça, no processo penal, no modelo devido processo penal, por exemplo, a vítima não tem uma participação ativa. Talvez nem deva ter. Né? Dentro do devido processo legal, onde se discute culpa e pena, o modelo de culpa e pena, ele não permite a participação da vítima além dos limites de testemunhar sobre os fatos. No sistema de justiça restaurativa interessa mais, interessa saber o que aquela pessoa sofreu, o que aquela conduta representou para a vida dela, como aquilo impactou aquela pessoa, impactou aquela comunidade, impactou também o ofensor, quais as justificativas do ofensor para a conduta e como encontrar um sinal comum, um signo comum, para que há um espaço compartilhado de resolução daquele problema. Um espaço compartilhado. Então, o tribunal para a justiça restaurativa passa a ser visto como um espaço compartilhado de resolução de problemas. Ao contrário do espaço adversarial do sistema tradicional de justiça, que tem um sistema adversarial clássico, né? Acusação, defesa, contraditório e por aí vai. Para dar uma notícia para vocês, o Conselho Social e Econômico da ONU, em 2002, editou a Resolução 2002/12, que é o documento, é o marco jurídico referencial para as práticas de justiça restaurativa, não é? Lá existem alguns definições importantes, essa resolução está disponível na internet, em espanhol, português, francês, nas línguas em que a ONU edita seus documentos. O mais importante da resolução da ONU que se extrai é que conclui-se que as práticas de justiça restaurativa são adaptáveis a qualquer ordenamento jurídico dentre os países membros. Ou seja, quando estou falando de práticas restaurativas, quando estamos falando de introduzir a possibilidade de resolver o problema crime por meio de um acordo, nós não estamos nos referindo a ideias adscritas à common law, ao plea bargain. Isso são institutos próprios de outro ordenamento jurídico, de outra cultura jurídica, que não devem ser importados para cá. A justiça restaurativa é algo que vai além disso. Por isso, procedimento restaurativo significa qualquer processo entre aspas, mas processo judicial, no qual vítima, ofensor e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos, por que qualquer outros indivíduos ou membros da comunidade? A justiça restaurativa se desenvolve, primariamente, nos países precursores do modelo, pela justiça de menores. Pela justiça de menores. E na justiça de menores, os pais sempre participam do processo de resolução de conflito de uma maneira ativa, por uma questão bastante lógica que vocês conseguem entender. E aí se foi se vendo a importância de, às vezes, um conflito que envolve duas pessoas, envolve mais de duas. Às vezes, atos de vandalismo, atos que perturbam a vizinhança, por exemplo, envolvem vizinhos, que não são diretamente a vítima ou o ofensor, mas são pessoas que têm algo a acrescentar para resolver aquela perturbação, aquele conflito, rotulado como crime. Então, qualquer dos indivíduos ou membros da comunidade afetada pelo crime participam em conjunto e ativamente na resolução dos problemas nascidos do crime. Não estamos transigindo em cima do preceito penal, transigindo em cima do crime, estamos transigindo em cima dos problemas derivados daquela conduta criminosa, geralmente com a ajuda de um facilitador. Claro, a figura do facilitador é importante. Os procedimentos restaurativos podem incluir a mediação,
a conciliação, as conferências e os sentence circles. Uma oportunidade futura, a gente pode divagar um pouco sobre isso, mas a prática clássica da justiça restaurativa é a mediação, né? A prática mais aplicada, mais utilizada e mais defendida pela doutrina é a mediação em matéria penal. Então, é disso que estamos a falar. Existe uma recomendação do Conselho da Europa também anterior a isso, que disciplinou o uso da mediação em problemas penais. Então, isso é muito importante, não é porque os países da Europa eles comungam, em geral, do mesmo tronco jurídico que o nosso, e mesmo assim eles estão estimulando e aceitando a prática de mediação em matéria penal, sem enfrentar problemas que normalmente a gente costuma enfrentar, que na verdade não são problemas, são filigranas, como obrigatoriedade da ação penal, indisponibilidade do processo penal, não é necessidade de impor pena sempre que há violação do preceito, ou seja, países que têm a mesma tradição jurídica que a gente estão superando esse paradigma em prol de algo diferente. O Canadá é um dos países precursores do movimento de justiça restaurativa. Canadá, Austrália, Nova Zelândia são os países ocidentais considerados como modelares, tanto assim que a Suprema Corte do Canadá reiteradamente já tem se manifestado sobre a inclusão de práticas restaurativas no sistema oficial. Tem aí um link para essa adesão do Supremo Corte do Canadá, e aqui é muito importante, pois, logo em seguida eu vou chegar por que esses países têm uma experiência importante, que pode ser usada no nosso exemplo, justamente nesse ponto. Então, interessa saber quais as origens desse surgimento, do ressurgimento da justiça restaurativa. Por que ressurgimento? Um dos tópicos básicos desse movimento de justiça restaurativa, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, foi o resgate de antigos métodos de resoluções de conflito dos povos nativos daqueles países. Métodos de resolução de conflitos que tinham sido sufocados pelo sistema tradicional de justiça, sufocados pela apropriação de justiça, pelo soberano, pelo Estado, e não tinham tido lugar, não tinham recebido lugar na legislação vigente. Então, estou falando na Austrália e no Canadá dos povos aborígenes, das First Nations. Pode parecer um pouco pitoresco o que eu estou dizendo, esses são povos nativos que hoje em dia estão totalmente urbanizados nesses países, mas estão urbanizados, mas mantêm as suas práticas antigas, culturais, de resolver conflito por meio do acordo e por meio do diálogo. Na Nova Zelândia, a população maori foi uma comunidade determinante que pressionou o sistema de justiça no seguinte sentido: nossa população é superrepresentada no sistema de justiça, ou seja, notou-se que essas comunidades marginalizadas desses países, elas representavam dentro dos presídios um percentual muito superior do que aquele que eles representavam nas ruas. Ou seja, havia uma superrepresentação dessas populações. E essas comunidades começaram a perceber o seguinte: esse conflito nasce de uma falha de comunicação, porque o sistema de justiça único que o país apresenta, ele não oferece as respostas adaptadas para o nosso modelo cultural. Para o nosso modelo cultural, e essas comunidades começaram a pressionar para que o sistema tradicional absorvesse esses métodos de resolução de conflitos. Por exemplo, para a população maori da Nova Zelândia, que em 1989 foi editado um ato, uma lei federal disciplinando a justiça restaurativa naquele país. Para a população maori, o fato de um oficial de justiça entrar na casa, numa casa de família, retirar o menor e levar para uma audiência, é um fato muito mais grave, muito mais ofensivo do que qualquer outro crime que eventualmente o menor pode ter cometido. Por quê? Porque para essa população existe cristalizado um traço cultural antigo de que, quando um filho cria um problema, quem tem que resolver são os pais. E, nesse momento, o sistema de justiça intercedia e criava uma ruptura além da ruptura que já era o crime, porque interrompia aquela possibilidade de resolver os conflitos por meio de métodos que aquelas populações já tinham. Essas populações pressionaram o sistema de justiça, o sistema de justiça começou a absorver na justiça de menores da Nova Zelândia, na justiça de menores do Canadá, na justiça de menores na Austrália. O sistema começou a recepcionar essas práticas negociais, essas práticas dialogais, essas práticas de mediação, e o sucesso e o êxito foi tamanho que, nesses países, o que aconteceu? Uma contaminação de baixo para cima. A justiça restaurativa invadiu o sistema tradicional pelo sistema de menores e logo não, 20, 30 anos hoje, já é aplicada com um bom nível de êxito na justiça de adultos também. No Canadá, até no tópico do artigo da legislação penal que fala sobre penas, foi incluído um inciso especificamente para facultar o juiz o uso de práticas restaurativas na hora de resolver o conflito. Isso por pressão de comunidades que tinham meios de resolver os próprios conflitos, mas que não conseguiam veicular essa possibilidade de resolução dentro dos canais tradicionais do judiciário. Por isso que eu digo, nós estamos a tratar do surgimento ou do ressurgimento de um modelo.
Nós temos aí elementos de ressurgimento. Por quê? Porque resolver problemas dialogando é uma prática mais antiga que a própria humanidade. Na verdade, resolver problemas punindo é uma prática mais moderna do que essa. Mas, na verdade, a punição se tornou um hábito. Delegar a terceiros, no caso o juiz, o Estado, o poder de impor uma decisão é uma prática mais moderna do que a prática horizontal, dialogal, de justiça. E, na verdade, existem 1000 razões históricas que coincidem com a ascensão das monarquias, dos estados absolutos na Europa Ocidental, que foram fazendo com que esse modelo horizontal e reparador de justiça fosse suprimido em favor do modelo vertical, onde o juiz impõe, modelo vertical e decisório. Né? Ele impõe uma decisão e as partes têm que aceitar ou têm que recorrer até a última instância, mas, em algum momento, as partes serão obrigadas a aceitar aquela decisão, concordem elas ou não. Então, a gente tem um quê de ressurgimento, mas tem um quê de surgimento, porque a justiça restaurativa ela pretende resgatar algumas práticas e inseri-las no contexto da modernidade. Para enfrentar o quê? Um panorama institucional de crises, já como o Bacelar disse aqui para nós, de crises e déficits. Crise do sistema tradicional de justiça. O sistema tradicional de justiça, a atuação do sistema tradicional de justiça, ela não agrada, genericamente, o modelo não agrada, vítimas se sentem mal atendidas, réus se sentem injustiçados, testemunhas se sentem maltratadas, ou seja, é preciso abrir o sistema. Crise do estado de bem-estar social, o estado onipresente, provedor, né? Déficit grave de comunicação que a gente tem entre o sistema de justiça e o jurisdicionado, o déficit é gravíssimo, seja pela dificuldade da linguagem, seja pelos rituais, seja pelo posicionamento. Eu costumo dizer que esse déficit de comunicação é muito grave. Se eu, hoje em dia, entrar num tribunal, numa Câmara de Direito Privado, que a gente tem lá em São Paulo, o Tribunal de Justiça, e assistir um julgamento, eu não vou entender o que está se passando. A tal ponto que chegou a complexidade da linguagem dos tribunais. Eu, sou advogado, formado, porque eu só consigo decodificar a linguagem dos tribunais penais. Imagine o pobre do jurisdicionado, que tem que decodificar isso e aplicar naquele seu conflito essa linguagem. Então, esse déficit de comunicação é algo que a mediação e a justiça restaurativa visam superar também. E um déficit de participação. Déficit de participação, que déficit de participação? Déficit de participação popular na administração da justiça. Hoje em dia, a participação popular na administração da justiça penal é reservada a um único instituto, que é o Tribunal do Júri, que é uma forma diversa de participação popular, mas é uma forma. O que a gente não pode conceber é que, nesse milênio, onde se vê a justiça se estabelecendo como uma nova cena da democracia, tudo vai ao judiciário hoje em dia, basta ver a atuação do Supremo Tribunal Federal sobre as questões das mais diversas possíveis. Quer dizer, o judiciário, ele se tornou um palco de grandes expectativas, mas quando se torna um palco de grandes expectativas, ele tem que dar uma contrapartida de participação daqueles que têm expectativa. Ou seja, demandas maiores na direção do judiciário precisam ser respondidas com possibilidades dos demandados, dos que demandam, participarem na administração da justiça. E, claro, não é o rótulo crime, um problema está rotulado de crime, não pode ser um rótulo, porque o fato do problema ser crime ou não é um rótulo legal, que o legislador pode pôr, o legislador pode tirar. O que define o crime é o rótulo legal. Não é esse rótulo legal que impede a participação de ofensor e vítima na resolução do problema que os opõe. Nesse contexto de surgimento, ressurgimento, né, de enfrentamento de crises e déficits, né, a mediação se apresenta como um remédio possível, viável, ainda incipiente. Não quero precisar fazer um parênteses aqui, não pretendo e nem acho que estou aqui a apresentar uma panaceia, um remédio milagroso para todas as nossas angústias em relação à justiça, mas algo inovador, que tem bons indicativos que pode ajudar na construção de novo modelo. Aparece a mediação penal como possibilidade de absorver, de legitimar, à luz da justiça pública, as diversas mediações, conciliações que acontecem no cotidiano. As pessoas resolvem seus problemas dialogando e que não tem vez dentro do processo penal tradicional. Não tem vez dentro do processo penal tradicional. A mediação tem alguns caracteres básicos importantes para serem sublinhados. O primeiro é a voluntariedade. Ou seja, um caso criminal, ele só é resolvido perante um mediador se ofensor e vítima concordem. Se um dos dois não concordar, não ocorre a mediação, o caso retorna para o trilho tradicional. Juiz, processo, pena. Ou juiz, processo, absolvição. Isso é muito importante, porque isso é o elemento democrático e participativo que dá ao ofensor e vítima um poder de voz sobre a marcha do processo que vai resolver seu problema. Porque, veja bem, existem vítimas que podem querer dialogar com o seu ofensor. Existem vítimas que não querem, que aquele sujeito seja julgado e punido. O que não existe é um espaço para a vítima veicular esse anseio. Eu quero dialogar, eu quero que ele seja julgado.
Então, a proposta é muito simples da justiça restaurativa, é abrir esse espaço para a vítima veicular esse anseio. Não é? Olha, um pouco tempo atrás eu falava numa rádio de São Paulo sobre justiça restaurativa e um ouvinte ligou e falou, olha, eu acho um absurdo isso de justiça restaurativa, porque se eu for assaltado, eu quero que o sujeito vá para o pau de arara, seja por... tal. E eu respondi ao ouvinte, eu falei, ótimo, a justiça restaurativa não pretende abolir a possibilidade de processo, não pretende abolir o direito de processo. O senhor que quer isso, o senhor já está contemplado pelo sistema atual. Porque se o senhor sofreu um crime, o senhor denuncia a polícia vai acionar o Ministério Público, aquele sujeito vai ser julgado e processado. Quem não tem espaço no sistema de justiça é quem não quer resolver desse jeito o seu problema. É quem sofreu um crime, quem é vítima de um crime e pretende obter uma reparação do dano, que seja simbólica, um aperto de mão, um compromisso de cessação. E aí vem o exemplo, claro, dos casos de violência doméstica, né, onde existe uma subnotificação, e a subnotificação, as pesquisas sociológicas indicam que a subnotificação deriva muitas vezes do fato das mulheres não notificarem a violência sofrida porque elas não querem que o marido, que o companheiro, que o pai dos filhos seja processado e punido. E elas sabem que se elas noticiarem, elas só vão ter essa via de acesso para construir uma solução para o seu problema. Elas querem que a violência cesse. Elas não querem ver como réu o pai dos filhos. E essa pessoa não tem um espaço no modelo atual. E aí, por isso, construir esse consenso de participar da mediação. Confidencialidade e oralidade. Confidencial em relação ao quê? Em relação ao processo. Tudo aquilo que é discutido no âmbito da mediação não vem ao processo, para que a mediação possa ocorrer num ambiente livre. Por quê? Porque muitas vezes, para que uma mediação transcorra, é necessário que o ofensor confesse, por exemplo, a prática de um crime. Ele pode confessar a prática de um crime, pode-se não obter um acordo e aquele caso vai ser tratado pelo sistema tradicional. Só que se aquela confissão obtida sob a promessa de uma tentativa vier ao processo, isso é quase que como um golpe contra o ofensor. Porque ele confessou fora do processo, na tentativa de diálogo, e aquela confissão pode ser usada em prejuízo dele, notadamente, para sustentar uma condenação penal. Então, os termos do que é discutido são confidenciais para o juiz. O juiz recebe o acordo, ou a notícia de que não houve um acordo. E o juiz tem um papel importante, fundamental, que é zelar pela legalidade, pela equidade, pela proporcionalidade do acordo. Em face do caso concreto, e para isso o juiz tem a lei, não é? A iluminar o momento de zelar pela legalidade do acordo. O acordo não pode ser, por exemplo, mais gravoso do que a pena. O sujeito submeter um acordo mais gravoso do que a pena em abstrato prevista. Informalidade, é claro. Neutralidade do mediador. Ao contrário do conciliador, que muitas vezes busca o resultado do acordo, o mediador é neutro. O papel do mediador é abrir um canal de comunicação, delimitar os termos da conversa, nós estamos aqui para conversar sobre isso, e garantir a civilidade da conversa. Se o acordo vai ocorrer ou não, isso pertence às partes. Ativa o envolvimento comunitário e autonomia em relação aos termos de justiça. Justiça restaurativa, portanto, é um espaço outro. Não vai ser na sala de audiência, na presença do juiz, do promotor, do advogado, que a mediação vai ocorrer. Até porque a presença dessas autoridades, ela também bloqueia a livre negociação. Não é? Porque nem todos juízes, ou ainda os juízes não são e não devem ser, treinados para mediar. No futuro, pode ser que a gente esteja, mas no momento eles não são treinados para mediar conflitos. Eles são treinados, sim, para ver, para observar a legalidade do uso da mediação e observar a legalidade do resultado da mediação. Porque uma mediação exitosa pode implicar em não intervenção penal. Volta à resolução. Razão pela qual tanto a resolução da ONU como a recomendação do Conselho da Europa, que é o embrião daquela resolução da ONU, prevêem, disciplinam, que os arquivamentos baseados nos acordos mediados devem ter o mesmo status de decisão judicial ou julgamento e devem precluir a persecução em relação aos mesmos fatos. A consagração dentro da justiça restaurativa da ideia do nebis in idem. Por quê? Porque a pessoa, vítima e ofensor, que pretendem fazer um acordo, eles têm que ter a segurança jurídica de que aquele acordo vai ser recepcionado na esfera jurídica de alguma forma, para evitar que um ofensor faça um acordo e seja exposto ao risco de condenação ali adiante, já tendo resolvido o acordo. Por quê? Porque imagina-se que um acordo formulado livremente pelas partes, avalizado como legal pelo juiz, ele tem uma potencialidade de estabilizar as expectativas normativas do cidadão. O cidadão tem uma expectativa normativa em relação à lei, que a lei se cumpra, que a lei se resolva. Aquela expectativa normativa não se resolve só pela punição. Eu iria além, se resolve muito pouco pela punição.
A estabilidade das expectativas normativas também é função da lei penal e também é função do juiz togado perseguir essa estabilidade das expectativas normativas por qualquer outra maneira que o ordenamento jurídico admita, que não a punição, que não só processo e pena. Esse código binário, processo e pena. A ideia é muito simples. Uma sociedade heterogênea, conflitiva, violenta, infelizmente, estratificada como nós vivemos, não é possível que numa sociedade com esses traços, um problema grave, como um problema criminal, tenha uma resposta única. Tem uma via só para resolver, processo e pena. É impossível que um problema tão complexo, um problema heterogêneo, um problema multifatorial, multicausal, ele possa ser resolvido só pela via processo e pena. Então, a ideia da justiça restaurativa é complementar o sistema de justiça. Não abolir o sistema de justiça tradicional, é complementar seu sistema de justiça tradicional num sistema que a gente poderia chamar de complementariedade funcional. E quem vai medir essa complementariedade funcional? O operador, basicamente o juiz. O que eu quero dizer com complementariedade funcional? O que o juiz vai ter que saber é o seguinte: aqui funciona a punição, aqui funciona a mediação. Onde não funciona a punição, funciona a mediação, onde não funciona a mediação, funciona a punição e vice-versa. Ou seja, nesse novo paradigma, o juiz, além de ser o juiz tradicional, ele passa a ser também a figura pública que vai multiplicar as ofertas de resolução do caso para o cidadão. O juiz vai oferecer para o cidadão duas maneiras de resolver o problema. Você tem o problema, a via tradicional, pode haver um processo, pode haver uma pena, ou, se o contexto parecer apropriado, o juiz vai oferecer ao cidadão uma outra via de resolver o seu problema. Por que é importante a participação do juiz? Primeiro, por aquilo que eu disse para vocês. A justiça restaurativa é um modelo aberto, flexível, que se adapta a contextos diferentes. Então, é o juiz da comarca, o juiz da vara distrital, o juiz da vara única, que muitas vezes, junto com o promotor, junto com o advogado, vai perceber, dentro das regras jurídicas, quais são as necessidades daquela comunidade específica de abrir dentro do sistema de justiça um espaço de consenso. Comunidades diferentes terão necessidades diferentes, isso é evidente. Por isso, eu busco aqui desenhar com vocês uns fundamentos para o que seria o modelo brasileiro de justiça restaurativa. Não é o modelo canadense, não é o modelo neozelandês, a gente tem modelos importantes para tirar premissas, mas dentro do modelo brasileiro a gente tem algumas carências. A primeira, de ampliação dos espaços democráticos. Ou seja, ampliar as oportunidades de participação e deliberação do cidadão dentro do sistema de justiça criminal. Ofensor e vítima podem sim participar do processo de resolução dos problemas e podem deliberar em conjunto uma solução. Podem deliberar ativamente em conjunto uma solução. Não é? Principalmente porque existe uma demanda para que assim hajam. Existe uma demanda para que as pessoas possam resolver os seus próprios problemas à luz de um espaço público. E veja bem, se não o fizerem no espaço público, talvez o façam no espaço não público, no espaço privado, no espaço ilegítimo. O que a justiça restaurativa pretende trazer é trazer para a luz de um espaço público, à luz do judiciário, as mediações, as conciliações, as negociações que ocorrem no cotidiano e que vão continuar ocorrendo, queiramos nós ou não. Construção de novas modalidades de regulação social. A pena é uma modalidade de regulação social. A punição é uma modalidade de regulação social. Mas a mediação também tem que ser concebida como uma modalidade legítima de regulação social. As comunidades, como eu disse para vocês, as mais antigas, desde o primórdio, elas se regulam por meio da mediação. As famílias, quando tem conflitos, elas conversam. Claro, os pais as punem os filhos às vezes, mas eles não punem os filhos 100% das vezes que eles praticam um ato de incivilidade. O sistema de justiça, ele pune 100% das vezes o cidadão quando ele pratica um crime. Ele não dá outra chance para as pessoas resolverem. Diferente do que ocorre nas famílias, diferente do que ocorre nas escolas, diferente do que ocorre nas comunidades. E isso favorece o surgimento de subculturas, isso favorece o surgimento de justiças paralelas, o que é muito ruim, o que é deletério. Para nós, operadores, importa ver a partir da dogmática, do ordenamento jurídico, que o artigo 59 do Código Penal, reconstruído de uma forma dogmática e válida, ele dá espaço suficiente para a inclusão do resultado acordo como suficiente para evitar a intervenção penal. O artigo 59 diz lá da necessidade da pena,
que a pena é necessária para satisfazer necessidades de prevenção e retribuição. Ora, se o juiz perceber que, em determinado caso concreto, foi realizado um acordo, e aquele acordo é suficiente